Neste vídeo eu vou te mostrar como usar a função agrupar por do Excel. Vou te mostrar 3 exemplos práticos passo a passo para você dominar o uso dessa função. Qualquer dúvida, eu estou à total disposição. Bora lá então? Bom, então o primeiro passo que eu vou fazer aqui nesse vídeo com você vai ser explicar como a função agrupar por funciona. E para isso, eu vou disponibilizar aqui uma tabela. Você pode, na descrição do vídeo, entrar no grupo do Telegram e fazer o download. E aqui eu tenho uma planilha chamada de exemplo 1. E nesse exemplo 1 a gente vai obter a soma de itens vendidos agrupados por categoria e ou então produtos, tá? Então, quando você vai usar a função agrupar por aqui do Excel, você vai selecionar uma das células aonde você quer o resultado, vai digitar igual e vai começar a escrever a função. O Excel vai listar todas as funções que começam com o mesmo termo que você começou a escrever. Aí você pode, com a setinha do teclado para baixo, navegar até a função agrupar por e apertar Tab. Quando você faz isso, o Excel completa a escrita da função para você, abre parênteses e, além disso, aparece essa caixinha aqui, chamada de dica de ferramentas, dica de tela, dica de função, tá? Tudo isso que está aqui dentro de parênteses, na frente do nome da função, se chama argumentos ou então parâmetros. Tanto faz, você pode falar argumentos quanto parâmetros. Primeiro argumento aqui que a função do Excel agrupar por precisa são as linhas. Então essa palavra row quer dizer linha em português. E as colunas. Essa palavra fields em português significa colunas. Em outro termo, né, campos, mas aqui no Excel, colunas. Então você vai selecionar a sua base e vai selecionar a área onde tem os dados quais você quer fazer o agrupamento. Primeiro eu vou fazer aqui por categoria. Então você clica no primeiro item da categoria, mantém o clique do mouse pressionado e arrasta até o final e solta. Então já passamos aqui quais são as linhas que deverão ser agrupadas. Agora você vai digitar aqui na frente ponto vírgula e vai selecionar dentro da sua tabela onde é que estão os seus valores que deverão ser usados para fazer algum tipo de cálculo pela função agrupar por. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar a área que corresponde às quantidades vendidas de cada categoria. E agora, por fim, eu vou digitar ponto vírgula e vou falar para a função agrupar por do Excel o que eu quero fazer com essas quantidades que eu selecionei e esses itens aqui para serem agrupados. Eu vou então escrever aqui, ó, a palavra soma. Basta você, exatamente como fizemos com o outro, se você começa a escrever e aperta Tab, ele completa. Agora, esses argumentos aqui que estão entre colchetes, quer dizer que são argumentos opcionais. Você não precisa passar para que a função faça o trabalho dela. Você vai passar quando você quiser alguma configuração diferente do padrão. A gente vai explorar isso daqui a pouco. Então, por enquanto, eu vou somente fechar parênteses e vou dar um Enter. Então, nosso primeiro objetivo, descobrir a soma de itens por categoria, já foi atingido. Agora, eu quero, além da categoria, colocar também mais uma coluna de produtos e pegar o total de cada categoria e cada produto. Basta você vir aqui na sua fórmula, na primeira célula, tá? Dá um clique duplo. Aí aqui você vai apagar a informação referente às linhas que você selecionou, apaga, volta na sua base e seleciona as duas colunas, tá? A função agrupar por só aceita colunas sequenciais, tá? Se você selecionar uma área aqui e depois pegar outra coluna lá na frente, não vai funcionar usando somente a função agrupar por. No nosso segundo exemplo, eu vou te mostrar como fazer isso, mas usando funções auxiliares. Selecionei então a área, vou dar um Enter e observe que agora o resultado ele está distribuído entre a categoria e também o produto. Essa função agrupar por, ela oferece alguns argumentos opcionais que a gente vai começar a explorar agora. Eu vou então dar um duplo clique aqui, lá na frente, antes do fechamento do parênteses, eu vou digitar ponto vírgula e o primeiro argumento opcional é esse daqui, ó, field, que significa coluna ou então campo, né? E nesse caso aqui, o próximo que está junto ali é o headers,
que significa cabeçalhos. Então, você está informando para a função agora se você quer ou não que apareça o cabeçalho. Então, se você vier aqui ó, e escolher a opção número 3, quer dizer que vai ter cabeçalho. Mas olha só que interessante, quando eu der um Enter, ele não mostrou aqui categoria, produto e quantidade, conforme é o cabeçalho da minha base. Ele mostrou livros, Mistério Noir, 44. Por quê? Porque esse é o índice da primeira linha dentro da área onde eu selecionei. Então, se eu quero que a primeira linha de fato seja essa, eu tenho que selecionar no exemplo aqui, ó, a linha B1, a célula B1 como início, e também aqui a célula D1 como início. Aí sim, nesse caso, ele vai colocar aqui o título da categoria. Isso aqui ele é irrelevante, você pode escrever a categoria aqui em cima, os nomes né, aqui em cima, ou você pode puxar através do recurso que a própria função agrupar por do Excel oferece. Agora, vamos supor que você vem aqui na sua base e adiciona mais um item, por exemplo, deixa eu ver aqui, olha, eletrônico, tá com 50, notebook C3, né? Eu vou pegar mais uma linha, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, veja que agora não tem mais 50, teria 81, né? Se eu selecionar aqui, ó, essas 3 ocorrências de eletrônicos notebook C3, a somatória aqui embaixo, o Excel está me dizendo que é 81. Mas veja que, ao voltar para cá, ó, não tem mais, não está atualizado. Então, como você faz para que a sua função agrupar por mostre sempre o resultado em tempo real? Ao invés de você trabalhar com uma base de intervalo comum, você pode transformar isso em uma tabela, em um objeto tabela. Aí a atualização vai ser feita em tempo real, quando você adicionar novos itens. Eu vou então vir aqui apertar Ctrl Z, aperto o ESC, e agora olha só, se você rolar a sua planilha para baixo, rolar a bolinha do mouse, veja que tem um monte de dados aqui embaixo. Por que eu fiz isso? Que eu queria usar uma área pequenininha para te explicar como é que funciona e depois transformar numa base maior. Então vou pegar aqui a linha 12, tá vendo? Eu clico aqui em cima do número 12 e vou arrastando até chegar na primeira linha que tem dados, ó. No meu caso aqui a linha 24, né, que seria a última vazia. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou mandar excluir. Então agora, se você clicar na primeira célula, segurar Ctrl e apertar para baixo, você vai ver que tem um total de 1000 linhas. Clicando em qualquer uma dessas células, vindo na faixa de opções do Excel no menu Página Inicial, e em seguida clicando em Formatar como tabela, você vai transformar esse intervalo no objeto tabela. O layout você pode pegar qualquer um, tá? Eu vou pegar esse verde aqui. Aqui é importantíssimo que você deixe essa opção, minha tabela tem cabeçalho marcada. Ó, eu vou desmarcar e agora eu vou marcar, tá bom? Deixa marcado. E dá um OK. Agora o que acontece? Quando você clica em qualquer local aqui dentro, o Excel habilita uma nova guia na faixa de opções, chamada Design de Tabela, qual você pode dar um nome para sua tabela para facilitar a sua vida. Eu vou chamar de TB Vendas, ok? Agora, nós vamos escrever a mesma função, só que ao invés de selecionar a planilha base, selecionar a célula B1 até a célula B5 ou qualquer outra, nós vamos trabalhar com o objeto tabela e ver qual é o resultado disso em cima da fórmula. Vou apagar, selecionando a primeira célula eu apago, aí automaticamente ele apaga toda a matriz. Vou digitar igual e vou escrever, agrupar por. Linhas e colunas, você vai vir na sua base, vai clicar uma vez para selecionar. Tá vendo que você passa o mouse em cima da palavra categoria, o mouse muda para uma setinha, tá vendo? Você clica uma vez, ele aparece aqui em cima, TB Vendas, dentro de colchetes categoria. Se você clicar uma segunda vez, ele mostra assim, olha, tudo categoria, ou seja, tudo incluindo o cabeçalho. Se você clica de novo, arrasta e clica de novo, olha só, você tem que fazer assim, clica uma vez, clica de novo e arrasta, tá bom? Aí vai ficar assim, olha, tudo da categoria até o produto da tabela venda. Aí você vem aqui, digita ponto vírgula, seleciona a quantidade, clica uma vez, clica uma outra vez para selecionar incluindo o cabeçalho, pega a função soma e digita aqui o número 3 que a gente quer o cabeçalho. O resultado agora é exatamente o mesmo de antes, a diferença é que
Se você vem na sua base e altera os dados lá no final e adiciona um novo item, por exemplo, eu vou pegar aqui livros, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar que teve 150 mil. Observe agora que automaticamente livros, ele mostrou aqui, ó, aventura espacial, 151.804. Então foi automaticamente atualizado. Então quando você trabalha com o objeto tabela, eu vou dar um Ctrl Z para poder tirar essa linha daqui e tal. Quando você trabalha com o objeto tabela, as funções elas se auto-atualizam, mesmo se você colocar recursos novos ali, né, elementos novos, ok? Vamos então agora para o nosso exemplo número 2. Como a gente pode fazer esse mesmo resultado, só que ao invés de agrupar por categoria e produtos, que são colunas que estão aqui, olha, uma na sequência da outra, como é que eu poderia inverter, por exemplo, pegar o vendedor e depois saber quais são os produtos que aquele vendedor vendeu, ou então quais seriam as categorias que aquele vendedor vendeu. Então aqui a gente tem que arrumar primeiro uma maneira de pegar essas colunas de forma isolada. Então, por exemplo, olha, eu vou digitar aqui igual, aí vou vir aqui na base e vou clicar aqui ó, no vendedor, aí depois eu clico de novo e dou um Enter, olha lá, ele trouxe uma coluna para cá. Agora eu tenho que trazer as duas, mas tudo dentro da mesma fórmula, tá? Então o Excel oferece uma função chamada de empilhar H, ok? Que é empilhar na horizontal, ou seja, uma coluna ao lado da outra. Você pode escolher várias colunas, e aí o Excel pega, através da função empilhar V, cria uma nova visualização de dados, mas tudo junto numa única tabela, né? Digamos assim. Então eu vou fazer assim, olha, eu quero pegar a função empilhar V, empilhar na horizontal, e eu quero pegar a primeira base da coluna vendedor. Então seleciono aqui, ó, clico mais uma vez para selecionar o cabeçalho, digito ponto vírgula, clico mais uma vez para selecionar, por exemplo, a categoria. Aí clico de novo para pegar o cabeçalho, tá? Se eu der um Enter, veja que ele vai trazer para mim as duas colunas. Então eu já tenho a área aonde a minha função agrupar por vai trabalhar, certo? Agora então eu vou abrir aqui, eu vou dar um clique duplo, antes do empilhar V, após o sinal de igual, eu vou escrever agrupar por. Aí eu deixo toda essa matriz que já está aqui como sendo o row fields, lá na frente eu clico, digito ponto vírgula e seleciono como valores a mesma coluna que eu quero de quantidade. Ó. Seleciono uma vez, seleciono outra vez para selecionar o cabeçalho inteiro, digito ponto vírgula, pego a soma, tá? Ó, aperto Tab, digito ponto vírgula, digito aqui o número 3, dizendo que eu quero mostrar um cabeçalho. Aqui na barra de fórmula, se você passar o mouse nessa parte aqui de baixo, e então aumentar, ó, você vai conseguir ver a sua fórmula. Caso você queira, você pode clicar aqui dentro, segurar a tecla Alt e dar um Enter, usar espaço em branco para você organizar conforme você queira. Ó, segura Alt, dá um Enter, dá espaço em branco, e aí você consegue quebrar a sua fórmula em várias linhas e então visualizar melhor cada contexto. Ao dar um Enter, vai tudo funcionar exatamente igual, só que agora com colunas que você pode escolher onde é que você quer cada uma das suas colunas, tá? Então, para fechar os exemplos de como usar a função agrupar por do Excel, eu vou vir aqui na nossa planilha do exemplo 3 e nós vamos então obter o resultado de quantas vendas cada vendedor realizou e qual foi o total vendido em dinheiro por cada um deles, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo aqui, ó, vou selecionar a célula, vou escrever a função agrupar por, apertar Tab, e aqui nas linhas de colunas eu vou vir na minha base e vou pegar a coluna vendedor. Então simplesmente passo o mouse em cima, a hora que virar essa setinha preta eu clico uma única vez, tá? Eu não vou clicar uma segunda vez para ele selecionar o cabeçalho também, porque quando você vai pegar vários valores, aí não funciona você pegar o cabeçalho. Vou então digitar ponto vírgula, e vou então selecionar a coluna com a quantidade, em seguida, ponto vírgula, e ao invés de utilizar a soma, eu vou utilizar aqui a contagem
de valores. Então, eu seleciono a função count.valores, aperto Tab, fecho aqui parênteses e dou um Enter. Então, observe que a vendedora Ana Santos teve 203 vendas e assim vai. Agora, como eu faço para colocar mais uma coluna aqui com o nosso total? Você vai vir aqui, ó, na sua função, você vai dar um clique duplo. Onde você tem esse count valores, você vai juntar a função soma com a função count valores. Como é que você faz isso? Usando a função empilhar H. Conforme eu fiz para empilhar as colunas, essa função também, nesse contexto aqui, consegue empilhar outras funções. Então, você vai apagar o count valores, vai escrever empilhar H, aí você abre parênteses e já pode fechar logo de vez, tá? Aqui dentro desses parênteses que você abriu e fechou, você vai colocar primeiro a função count valores, aí você aperta Tab, e observe que ao apertar Tab, ele abriu parênteses, é padrão, mas você apaga. Deixa assim, ó, count valores sem parênteses. Aí você coloca ponto vírgula e escreve soma. Não aperta Tab, né, que é uma funçãozinha simples de escrever, desse modo. Quando você, então, apertar aqui Enter, veja que ele está me dizendo o seguinte, olha, essa Ana vendeu 203 vezes e a quantidade de itens que ela vendeu foi 5.196. Mas eu não quero saber quantos itens ela vendeu, eu quero saber quanto é os itens que ela vendeu multiplicado pelos seus respectivos valores unitários. Então, se eu vier aqui, ó, do lado e digitar igual, vir na base, selecionar a quantidade, colocar um sinal de multiplicação, selecionar o valor unitário e der um Enter, veja que ele me dá o resultado linha a linha dessa multiplicação. Então aqui, ó, eu vou selecionar a primeira célula do resultado e ao invés de dizer que vai ser a coluna quantidade, ó, vou dar um clique duplo, eu vou pegar a coluna quantidade e vou multiplicar pela coluna que contém o valor unitário. Então passo o mouse ali em cima, clico e dou um Enter. Agora sim, a gente pode aumentar aqui o tamanho da coluna, pode selecionar a coluna D inteira, clicar aqui em formatar como moeda, aumentar novamente, e nós temos então agora os valores vendidos por cada um dos vendedores. E agora esse cabeçalho aqui, ó, eu não quero ele. Como é que a gente faz para poder tirar? A gente pode vir aqui selecionar na função agrupar por, no comecinho de tudo aqui, ó, a gente escreve a função descartar, e aí lá no final a gente coloca ponto vírgula e coloca o número 1. Ou seja, eu quero descartar a primeira linha dentro desse resultado. Se eu quisesse de baixo para cima, eu colocaria negativo 1, tá? Mas como eu quero de cima para baixo, eu coloco 1. E aí, ao dar um Enter, ele tira aquela primeira linha. Aí agora eu posso vir aqui e colocar o nome, ó, vendedor, quantidade e valor total vendas. E assim, isso aqui pode ser obtido, tá, de outras formas, através de tabelas dinâmicas, mas eu estou te mostrando quais são as possibilidades que você pode fazer com a função agrupar por. Uma vantagem comparada com a tabela dinâmica é que você automaticamente, inserindo dados, alterando, os dados aqui vão sendo atualizados em tempo real, tá bom? Bom, então o que eu queria te mostrar sobre a função agrupar é isso. Eu espero que você, né, tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver ficado, eu estou aí à total disposição. Forte abraço, vejo você então na próxima aula.